Bom dia a todos, meu nome é Renan. Hoje nós vamos dar início à disciplina de Sistema de Gestão Ambiental e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho do histórico da norma ISO, da organização ISO, a importância de certificações, principalmente a certificação ambiental, e também uma explicaçãozinha do que são sistemas de gestão ambiental. Então vamos ao primeiro tópico, explicando um pouquinho o que é essa organização ISO. A ISO, ela é uma organização internacional para padronização. Ou seja, o intuito da ISO, pelo seu nome aqui, ela é tentar deixar certas coisas padronizadas, iguais, seguindo modelos, tá? Ela não é uma organização governamental, mas sim formada por diversas entidades de vários países. A gente vai ver quais são essas entidades um pouco mais na frente. E essas entidades, elas primeiro se reúnem para definir quais são as tecnologias ou os processos que devem ser padronizados, depois se aprovam esses processos na forma de normas e depois divulgam para os países. E cabe ressaltar que quem representa a ISO no Brasil é a ABNT. Talvez você já tenha ouvido falar aqui da ABNT, aquelas normas para elaborar TCC e trabalhos científicos ou então escolares, tá? Um pouquinho do histórico agora da ISO. No começo da sua existência, ela focava em desenvolver padrões técnicos para produtos e tecnologias. E aí, a partir da década de 80, ela também começou a desenvolver padrões de processos, certo? Não só de produtos e tecnologias, mas também de processos. E a principal norma que ficou mais conhecida tratando-se de processos foi a norma ISO 9000. E 10 anos depois, a partir da década de 90, a questão ambiental entrou mais em pauta e a ISO criou a família de normas da ISO 14000. Tá? Então é uma família, assim como a 9000 também é uma família, porque ela se divide em várias outras, como a 14001, 14010 e assim vai. Nós vamos focar nessa disciplina, apesar da gente chamar ISO 14000, na verdade a gente vai focar na ISO 14001, que é a mais abrangente delas, e trata de todo o sistema de gestão ambiental em organizações. A ISO, ela é formada, como eu já disse anteriormente, por diversos setores e representantes de setores. Ela não é somente para fins científicos, ela também concilia interesses de produtores, empresários, usuários também, né, de produtos e tecnologias, governos e da comunidade científica. Ela tem em torno de 2.600 grupos técnicos, e esses grupos técnicos eles são formados por diversas pessoas, cada um deles, que daria em mais de 20 mil especialistas de todo o mundo, estudando esses processos, produtos e tecnologias, debatendo entre si anualmente em reuniões para saber o que pode ser aprovado, recusado e quais normas novas podem ser lançadas e quais das normas antigas podem ser atualizadas. Então vamos entender um pouquinho mais quais são os objetivos da normalização, dessa padronização que a ISO tenta realizar, né? O porquê que é bom tentar deixar as coisas por iguais em qualquer lugar do mundo, determinados processos seguindo uma mesma linha em qualquer lugar do mundo, tá? Então nós temos um dos objetivos na economia proporcionar a redução da crescente variedade de produtos e procedimentos para desenvolver uma mesma tecnologia, tá? Ou então para alcançar o mesmo fim.
Então, se consegue diminuir a variedade de procedimentos, então a economia de gastos com procedimentos acaba diminuindo também, porque determinadas organizações elas já tomam conhecimento a partir da ISO de quais são os procedimentos mais adequados, por assim dizer, e aí não precisa gastar tempo procurando ou testando novos procedimentos. E a questão de produtos é para seguir determinadas normas de segurança. Temos também a questão da comunicação, que é proporcionar meios mais eficientes de troca de informações entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiança entre essa relação entre os dois, fabricantes e clientes. Ou seja, o ideal, a ISO tenta fazer com que não haja uma diferença muito grande das formas de atendimento que, por exemplo, um cliente tenta entrar em contato com o fabricante. Tá? A ideia é tentar uniformizar. Então, se você aprende que ao ligar para o saque, né, o serviço de atendimento ao cliente de uma empresa, você consegue, por exemplo, resolver algum tipo de problema, a ideia é que essa ligação para o saque de uma empresa seja um procedimento que você saiba que pode fazer também para outros tipos de empresas. Você deve saber, e por isso que é o intuito da padronização, é que você tenha em mente que qualquer empresa tenha um setor de saque, né, um setor de serviço de atendimento ao cliente. Então você sabe que toda vez que você ligar para o saque de uma empresa, você pode tentar resolver determinadas questões, por assim dizer, tirar determinadas dúvidas, certo? Questão de segurança também muito importante, que é proteger a vida e a saúde tanto dos funcionários das organizações que adotam esses procedimentos da ISO, como dos seus clientes depois que eles compram os produtos ou os serviços dessas empresas. Tá? Então, nós temos no Brasil o Inmetro, que faz a verificação da segurança de diversos brinquedos, por exemplo, para saber se eles têm algum risco de proporcionar danos à saúde de crianças menores de 3 anos, por aí vai. Você compra o seu celular e tem a confiança de que você pode usar ele sem ter danos. Os danos que possam vir a ser ocasionados são danos quando você expõe o seu aparelho celular em situações de risco. E todas essas questões de saber quais são as situações em que o seu aparelho pode apresentar risco, como colocar numa tomada de voltagem diferente, por exemplo. Tudo isso é o objetivo da ISO. Tá? Ela tenta normalizar essas situações para que as empresas sigam determinados protocolos, para que a gente saiba que qualquer celular de qualquer marca ou de qualquer lugar do planeta, a princípio, né, eles tenham questões de segurança parecidas. Cabe uma observação aqui agora importante para falar que a norma ISO ela não é obrigatória, tá? Elas são sugestões a serem seguidas. Então, a não ser que realmente um país ou então algum setor da tecnologia realmente seja obrigado a adotar determinada norma ISO na sua produção, então as normas ISO elas são opcionais. Claro que elas são muito boas, mas ainda assim isso significa dizer que todas essas questões aqui que eu estou falando, a gente pode sim encontrar diferenças entre empresas, entre organizações, entre países. Mas se a gente olhar para aquelas organizações que estão adotando sim determinada norma da ISO, por exemplo, a norma ISO 9000 ou então a ISO 14000, que é de meio ambiente,
aí sim a gente vai reparar que essas empresas estão tendo procedimentos similares, tá? Então, quando uma organização adota a norma ISO, aí sim a gente vai perceber esses pontos aqui em comum. Mas, como as normas ISO são opcionais, se uma organização não adotar a norma ISO, então a gente não vai perceber essas características, tá? Então, continuando. Temos também a questão da proteção do consumidor, que é prover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade de bens e serviços, e a eliminação de barreiras técnicas e comerciais, que é para tentar evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre bens e serviços em diferentes países, facilitando assim o intercâmbio comercial. Vamos falar agora um pouquinho da certificação. Então, a ISO, ela faz tudo isso para que uma empresa, na verdade uma organização, já que pode ser um governo também, né? É um órgão do governo que não é uma empresa, ele também pode adotar determinadas normas ISO. Então, por isso que a gente chama de organização, porque serve tanto para órgãos públicos como para empresas. Então, uma organização, ela pode seguir a norma ISO, não só uma norma ISO, né? Ela pode seguir diversas normas ISO de forma opcional, mas ela pode tentar fazer a certificação ISO, tá? Existem diversas formas de certificação, é o que eu vou explicar aqui, e uma delas é a certificação pela ISO. Então, se a organização tentar realizar uma certificação ISO, ela tem que cumprir tudo o que as normas daquela família que eu falei mais acima, por exemplo. Se a organização tentar uma certificação pela ISO 9000, ela tem que seguir todas as outras subnormas, por assim dizer, que tem na família ISO 9000. Mesma coisa para a família ISO 14000, que é de Sistema de Gestão Ambiental. Tá? Então, se essa organização seguir todas as normativas existentes na família ISO 14000, ela pode, se for aprovado, né, se for depois realmente verificado que ela conseguiu cumprir tudo que a família da norma ISO 14000, por exemplo, pede, ela recebe uma certificação ISO. Tá? E qual é a ideia por trás da certificação? Não só por certificação da ISO, tá? Mas qualquer outro órgão certificador. Que as empresas elas podem ter a necessidade de comunicar aos seus clientes e ao mercado como um todo a adequação de seus sistemas às normas de referência. Tá? Então, quando uma empresa ela recebe uma certificação, ela pode fazer propaganda disso. Ela pode falar, olha, nós temos a certificação tal. Nós temos a certificação ISO 14000. Tá? Então, tanto os clientes, como os concorrentes, como os governos que podem optar por deixar uma empresa funcionar dentro do seu país ou não, eles vão ter ciência de que aquela empresa ou aquela organização está cumprindo esses sistemas de qualidade das normas específicas, tá? Então, certificação é um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente, ou seja, ele não tem relação comercial com aquela organização. Então, se a gente está certificando uma empresa X, quem vai certificar essa empresa X não é a própria empresa, também não é o governo, tá? É uma organização imparcial, independente, que não está devendo nada para essa organização X, essa empresa X. Não tem nenhuma obrigação com ela, então ela pode inclusive negar a certificação. Então é muito importante que esses organismos certificadores eles não tenham qualquer relação com aquela organização que eles vão certificar ou não, tá?
Continuando, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto ou processo está em conformidade com os requisitos específicos. Ou seja, eu posso ter um produto que ele é produzido seguindo todas as normas de uma determinada certificadora, tá? Por exemplo, uma geladeira, tá? Uma geladeira, ela pode, depois de receber a certificação do Inmetro, dizendo o Inmetro diz que ela não tem riscos, ou então ela cumpre todos os requisitos específicos, etc, etc. Ou então também processos. O que seriam esses processos? E aí eu trago aqui para a questão ambiental, para a questão do sistema de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental a gente vai ver um pouco mais na frente, mas eles, resumidamente, eles são vários processos dentro de uma organização que tentam diminuir ou prevenir impactos ambientais, tá? Então eu não estou falando de um produto específico, tá? Até porque eu posso implementar um sistema de gestão ambiental dentro de um órgão público. E órgão público ele não gera produto a ser vendido, tá? Órgão público ele trabalha com processos internos, tá? Então, e eu não estou falando só de processos físicos, de papelado. Estou falando de processo de realizar treinamento, processo de informar os superiores de determinados problemas, o processo de destinar os resíduos sólidos para um local adequado, tá? Não promover poluição sonora. Então, tudo isso a gente enquadra como processos, tá? Então, e é isso que a gente vai focar nos sistemas de gestão ambiental, esses processos dentro de empresas que tenham relação com leis de meio ambiente ou então com impactos ambientais, tá? E aí, esses requisitos, né, eles podem ser nacionais, estrangeiros ou internacionais, o que acabaria sendo a mesma coisa, né? E aí, se essa organização atender todos esses requisitos da determinada certificadora, lembrando que a certificadora não precisa ser a ISO, pode ser uma outra certificadora também que trata de outros temas que a ISO não trata, a organização recebe a certificação, tá? Um outro exemplo de certificação que não é da ISO, para vocês terem uma ideia melhor, é o chamado selo verde. O selo verde é dado para madeireiras que exploram respeitando o meio ambiente, sem fazer desmatamento ilegal, tá? Então, uma madeireira, quando ela vai vender a sua madeira e a sua madeira tem um selo verde, quer dizer que aquela madeira veio de uma área que não foi desmatada ilegalmente, tá? Foi uma madeira extraída com técnicas precisas para gerar o mínimo de dano possível nas árvores ao redor, tá? Então, olha só, quais atividades podem fazer parte dessa certificação? Quando a organização ela pede a certificação e o organismo certificador vai lá verificar, o que é que esse organismo verificador pode verificar antes de emitir a certificação ou negar a certificação? Ele pode analisar a documentação da empresa, realizar auditorias. A gente vai aprender mais no final da disciplina o que são auditorias, inspeções na empresa, coleta e ensaios, ou seja, testes de produtos para saber se esses produtos estão seguindo os padrões de qualidade no mercado, na fábrica, com o objetivo de avaliar a conformidade. A gente vai aprender na próxima aula o que significam conformidade, tá? E uma questão importante também é que a gente não deve pensar a certificação como algo que se faz só uma vez. Eu consegui a certificação e pronto, estou tranquilo. Não. A gente tem que pensar a certificação como um processo de conscientização, principalmente. Todo mundo
daquele setor ou daquela unidade da organização estejam conscientes das suas obrigações frente às normas dessa certificação, seja da ISO ou não, e também que essas ações elas se mantenham, porque a certificação ela deve ser renovada, certo? Renovada a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 anos, por aí vai, tá? Então não é porque eu consegui a certificação e a partir do dia seguinte que eu tenho a certificação, eu posso deixar de fazer as minhas obrigações. Tá? Eu tenho que manter as minhas obrigações que a certificação pede, porque senão eu perco essa minha certificação. Então, se eu tiver o intuito de manter a minha certificação por anos, eu também tenho que gerar processos na minha organização que se mantenham. Então, tudo isso começa com a conscientização de todos os funcionários de que eles precisam fazer essas obrigações. Tá? E com isso, a empresa se mantendo com essa certificação e mantendo as suas ações que as normas pedem, ela se mantém em pé de competitividade, tá? Já que ela mantém uma boa imagem dela mesma. Beleza? E agora, para finalizar essa aula, vamos explicar um pouquinho o que são os chamados SGA, o Sistema de Gestão Ambiental. Então, o Sistema de Gestão Ambiental tem relação com gestão, gestar, do verbo gestar, ou de administrar um empreendimento, mas também pode ser um órgão público, por meio de um sistema voltado para o meio ambiente, tá? Que tem como pré-requisito o pressuposto de que o empreendedor vai ponderar pelas possibilidades disponíveis e também possíveis, ou seja, eu posso melhorar a qualidade do meu efluente, né? Do meu esgoto, por assim dizer. Mas será que é economicamente possível? Será que não vai sair muito caro? Esse seria um exemplo, tá? Se for um caro aceitável, então é possível. Mas se for um caro realmente 100 vezes mais do que o processo comum faz, aí já fica algo impossível de ser feito. Então, a gente não considera como possível. De retorno do ponto de vista de meio ambiente. Então, a gente vai pensar no que é possível, na verdade, no que eu tenho de disponível dentro da minha empresa ou da minha organização que tenha relação com o meio ambiente e o que eu posso fazer de processos para processos possíveis que eu possa melhorar a relação da minha organização com o meio ambiente. Ou seja, primeiro, prevenir impactos, e depois, se os impactos tiverem que acontecer, eu vou tentar minimizar esses impactos, mas se alguns impactos ainda assim forem significativos, eu não conseguir minimizar eles, eu tenho que ter modos de monitorar esses impactos, eu tenho que ter modos de fazer com que esses impactos afetem a menor quantidade de pessoas possíveis e por aí vai, tá? E tudo isso de modo a se manter no mercado. Ele vai se manter no mercado primeiramente pelo motivo de legislação, né? Então, se eu não pensar em sistema de gestão ambiental, eu posso acabar gerando impactos ambientais ilegais que a legislação ambiental brasileira, por exemplo, ou de determinado país que você esteja analisando, ela não permita determinado impacto ambiental. E aí, se o órgão público descobrir, enfim, fiscalização, eu posso ser multado, inclusive fechado, e aí eu acabaria saindo do mercado. E um segundo motivo quando a gente começa a tratar meio ambiente, a gente começa a também economizar em algumas coisas. Então, se eu gasto menos água, eu estou gerando menos esgoto, eu estou causando menos impacto ambiental na água, quando esse esgoto sai da minha organização, mas eu também estou economizando na quantidade de água, na conta da água. Mesma coisa com a luz e assim vai.
Então a gente tem que pensar também nessas coisas. O ganho econômico de sistemas de gestão ambiental se fazem com isso pela economia de matéria-prima, economia de recursos energéticos, certo? E aí eu deixei em negrito nesse slide tudo o que a gente pode adotar ou então vislumbrar dentro da nossa organização para que o nosso sistema de gestão ambiental fique melhor, tá? Então nós temos aqui a questão da melhoria contínua, que é a gente nunca ficar estagnado ambientalmente falando. Então não é porque eu já deixei todos os meus impactos ambientais dentro do que a lei permite que eu vou parar de tentar diminuir ainda mais esses impactos. Então, à medida que eu faço, todo ano eu tento melhorar alguma coisinha para diminuir ainda mais impactos ambientais. Eu estou falando de melhoria contínua, tá? Política ambiental, a gente vai aprender na próxima aula. Processos eu já expliquei ao longo, então tudo o que a gente faz dentro de uma organização são processos, não só processos físicos, mas também processos de controle da qualidade da água, processos de treinamento, de comunicação interna e por aí vai. Verificação constante de quais fatores da minha organização têm relação com o meio ambiente. Verificação se eu estou gerando impactos ambientais e se eu estiver gerando impactos ambientais, eu realizar ações corretivas. Mas também não só do que tem relação com impactos ambientais, mas também ações corretivas daquilo que eu não esteja respeitando alguma lei específica ou alguma orientação que a norma ISO ou normas de outra certificadora que não seja ISO solicita. Tá? Então, também tenho que verificar quais são os processos que se enquadram na minha norma ISO. Então, vamos usar a norma ISO daqui para frente, mas sempre tendo em mente que pode ser norma de qualquer outra empresa certificadora, tá? Então, eu tenho que ver quais os processos se enquadram, eu tenho que levar em consideração, porque a norma ISO pede, a ISO 14000, verificar, né? E se eles não estiverem batendo com o que a norma pede, eu tenho que fazer ações corretivas. O que mais? Eu também posso realizar a chamada produção mais limpa. Produção mais limpa é produção com menos gasto de matéria-prima, menos desperdício, tá? Analisando o ciclo de vida de produtos. Isso daqui eu vou pedir na avaliação de vocês, então não vou explicar. Eu tenho também que analisar os meus produtos que eu gero, saber como é que eles estão, se eles estão gerando impactos ambientais ou não. Ver como é que está o meu consumo de matéria-prima, se eu consigo diminuir esse consumo ou não. Os meus recursos energéticos, se eu estou também gastando energia ou água a mais do que o necessário ou não, se eu posso fazer economias, por aí vai. Então, todos esses processos, todas essas palavrinhas-chave, eu tenho que pensar na hora que eu estiver trabalhando no meio ambiente, na hora que eu estiver trabalhando no sistema de gestão ambiental dentro da minha organização. Então é isso, gente. Por hoje a gente finaliza. Nos vemos na próxima aula. Obrigado. Tchau, tchau.